CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Estamos de volta, 10 horas 38 minutos, destacando hoje, a situação do coronavírus, não só no Brasil, também como caso suspeito em Mato Grosso do Sul, mas principalmente trazendo muita informação para você que está acompanhando o CBN Campo Grande. E agora vamos conversar com a médica infectologista Priscila Alexandrino, porque quando a gente está passando por uma situação dessa, geram muitas dúvidas e até inseguranças, ou até medo desnecessário. E é isso que nós convidamos a doutora Priscila para falar com a gente por telefone, ao vivo. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, gerente, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu perguntar para a senhora, a questão dessa confirmação de um caso no Brasil, de um homem de 61 anos que passou e foi confirmado nessa quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Temos também um caso suspeito sendo monitorado em Ponta Porã, de um jovem de 24 anos. Do ponto de vista médico, como que as pessoas devem lidar, devem observar o que está acontecendo? Na verdade, agora a gente está no segundo momento da epidemia, com o aumento do número de casos confirmados de coronavírus na Europa, nos países da Europa, Itália e França. Nós certamente teremos mais casos suspeitos no Brasil e em outras localidades também. Então, nesse momento, a epidemia passa a não ser mais tão localizada na China e sim em outros países do mundo. A gente tem visto um aumento exponencial do número de casos no Irã, Itália, França, óbitos na França. Então, na verdade, o Brasil tem apenas um caso confirmado. Há uma tendência que nos próximos dias nós tenhamos um aumento do número de casos suspeitos, até pela ampliação dos critérios de suspeição feita ontem pelo Ministério da Saúde. Então, a gente acredita que a gente vai ter um aumento do número de casos suspeitos e as orientações adequadas para as pessoas, evitando, então, essa transmissão. Doutor... Pode falar. Doutora, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Eu gostaria de saber se já se tem algum estudo em que diga que esse vírus está de alguma forma ligado com o frio. Então, na verdade, a gente não sabe como esse vírus vai se comportar nos trópicos, em países tropicais. Como será principalmente a transmissibilidade desse vírus no Brasil. Tá? Até o momento que a gente tem de números significativos nós temos na China. Então, nós não temos no Brasil números significativos, ou no Brasil ou em outros países tropicais, que possam nos mostrar a transmissibilidade. O que a gente sabe, que é a nossa experiência com outros vírus de transmissão respiratória, como, por exemplo, o vírus influenza, é que nos momentos frios, em países com temperaturas menores, as pessoas ficam mais aglomeradas e a transmissão se dá de uma maneira mais fácil. Mas nós não sabemos ainda como será o comportamento do coronavírus nesse momento no Brasil, onde a gente estamos no verão, com grande quantidade de chuvas. Doutora Priscila, vamos para a parte prática agora. Eu tenho uma viagem marcada, ou as pessoas têm aí agendas, compromissos, um por estudo, outro por trabalho. O que a senhora diria para essas pessoas que precisam viajar, precisam se deslocar, têm seus compromissos? É um motivo para rever tudo isso? Ou é um motivo para a gente falar, eu vou, mas eu tenho que adotar alguns critérios de segurança? O que a senhora falaria? Bom, nesse momento, só se as viagens forem realmente muito necessárias, especialmente para países onde a gente está tendo um aumento muito grande do número de casos, como, por exemplo, Itália e França. Nesse momento, só se realmente for imprescindível essa viagem. De qualquer forma, as pessoas devem adotar medidas para a prevenção da transmissão. Por exemplo, a higiene frequente das mãos, a etiqueta da tosse, que a gente já falou algumas vezes, não colocar a mão sobre a boca quando vai tossir, evitar o contato das mãos com mucosas, tanto ocular quanto da boca. Então, a higiene frequente das mãos, o uso do álcool gel, pessoas
que estão com sintomas respiratórios devem usar sempre uma máscara cirúrgica para evitar a contaminação dos demais. E é isso. Viagens que são imprescindíveis, a vida tem que continuar, como disse ontem nosso ministro. Então, continuamos a vida, mas só as viagens imprescindíveis para locais onde a transmissão está acontecendo. E quando a gente fala de idosos, o cuidado tem que ser maior? Tem que ser maior, tem que ser redobrado, considerando que é um grupo de risco para letalidade. Infelizmente, na China nós vimos o número de óbitos maior entre idosos e recém-nascidos e indivíduos imunossuprimidos. Esses são os 3 grupos de maior risco para a letalidade. Então, os idosos têm que ter um cuidado redobrado, evitar as viagens neste momento, as que não forem imprescindíveis, e higiene das mãos, álcool gel, evitar aglomerações, evitar colocar as mãos em mucosas. A gente comparando com a gripe H1N1, que nós tivemos também toda a preocupação, não faz muito tempo, e o próprio ministro disse ontem que estamos lidando com um caso típico parecido com gripe. Não minimizando o problema, mas seria também, a gente pode encarar como se fosse um caso de gripe? Sim, são sintomas similares e a transmissão respiratória, então por isso ele fez essa comparação. Apesar de ser um vírus de outra família, sim, a transmissão respiratória, sintomas respiratórios, febre, então é similar, tem sintomas similares, parecidos com o vírus da gripe. Doutora, só para a gente encerrar, vamos imaginar que a gente evolua com esse quadro de epidemia, as contaminações sejam mais frequentes. O tratamento hoje, né? Lembrando também da H1N1, a gente lembra daquele remédio, Tamiflu, né? Isso, era um remédio específico para aquilo que ajudava. Hoje não se tem ainda, pelo menos até agora, informações, remédios indicados especificamente para coronavírus. O tratamento é tranquilo? O tratamento tem acesso a todas as pessoas? Infelizmente, nós ainda não temos um tratamento específico, como tínhamos o Tamiflu, o oseltamivir para o vírus influenza. Temos protocolos, como é um vírus novo, temos protocolos de estudo que foram realizados na China, por exemplo. Parece que o mais promissor é com um medicamento cujo nome é cloroquina, que é até utilizado no tratamento da malária. Então, tem alguns protocolos de pesquisa, mas ainda não instituídos. Tá? No momento, os tratamentos são sintomáticos e lidar com os sintomas, basicamente isso. E, doutora, a máscara já é uma orientação para ser utilizada ou ainda não precisa? No Brasil, ainda não, porque a gente ainda não tem casos de transmissão autóctone. O que é isso? De transmissão dentro do território brasileiro. Então, nós ainda não temos esse caso de transmissão de uma pessoa a outra dentro do território brasileiro. O caso confirmado que nós temos foi uma transmissão na Itália, que é esse senhor de 61 anos que está em São Paulo. Então, neste momento, nós ainda não temos essa orientação pelo Ministério da Saúde. Mas é possível que em alguns dias ou semanas nós passemos a ter essa orientação. Doutora Priscila Alexandrino, médica e infectologista, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade de esclarecer a população e eu estou à disposição. Muito obrigado. Bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.